Então diz assim, Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo que escreve essa carta às igrejas ali da região de Éfeso, e ele inicia dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Veja que Paulo está preso, ele está numa prisão nesse momento, e da prisão ele escreve, chamando a atenção daqueles cristãos, para que eles pudessem atentar à forma com que eles estavam andando. Talvez alguns estavam no caminho, talvez outros não estavam. O versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem fez isso? Jesus. Jesus, ele cumpre o propósito aqui na terra, ele é levado às alturas e ele derrama por meio do Espírito graça e dons aos homens para o cumprimento da missão que ele assim deixou. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, e este é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O apóstolo Paulo, quando ele trata essa carta, eu acredito que haviam ali rumores de divisão, rumores de grupos que se individualizavam e queriam viver o seu momento. Hoje nós falamos muito das tribos, né? Das tribos que se desenvolvem num ambiente que é um ambiente moderno. Então, existem afinidades, existem predisposições que fazem com que grupos se formem, grupos se estruturem e grupos se materializem de uma forma assim tão forte, aonde às vezes até para entrar num grupo como esses é difícil, não é um negócio tão simples. E cada um vai vivendo da sua forma, vai vivendo do seu jeito, vai crendo nas suas crenças, vai seguindo os seus caminhos. E o apóstolo Paulo, ele da prisão, escreve a carta porque rumores estavam chegando a ele na prisão de que muitos que faziam parte das igrejas a qual ele havia passado anteriormente, instituindo os trabalhos, estavam se desviando da fé, estavam seguindo falsos professores, falsos mestres, pessoas que, de alguma forma, se apresentavam como voz da verdade, mas, na realidade, era a voz da mentira. E alguns, no sentido do desviar-se, levavam consigo um pouco do cristianismo, levavam consigo um pouco do judaísmo, levavam consigo um pouco do ambiente romano, criavam seus grupos e, de certa forma, ali atraíam outros para esses grupos, fazendo com que tudo se destacasse, menos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele fala, não, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, ela está acontecendo, a divisão está acontecendo, porque as pessoas, elas estão perdendo o que as une, o vínculo que faz com que elas estejam juntas.
E esse estar junto não necessariamente era estar no mesmo lugar, vestir a mesma roupa, falar no mesmo tom de voz. Não, não era nada disso. O estar junto era um estar junto através de um nome, através de uma doutrina, de um ensino que foi deixado por Cristo e que estava sendo ali reproduzido pelos apóstolos e que estava sendo dado às igrejas para que as igrejas pudessem com fidelidade se desenvolver nesse assunto, a fim de que o cristianismo ele não se dissolvesse através do tempo. E a gente vê que como efetivo foi essa carta de Paulo, porque o cristianismo tem mais de 2000 anos, é uma das religiões, doutrinas que prevalece. E hoje, por exemplo, inclusive, quando nós pegamos nossa Sagrada Escritura, nós temos textos que se remetem a 2000 anos, 4000 anos antes de Cristo, e quando eles se deparam com achados arqueológicos e tudo mais, e eles conferem com o que nós temos hoje, os próprios arqueólogos e pesquisadores dizem a palavra que está lá na Bíblia de 2023 é a mesma palavra que está nos escritos achados de 4000 anos antes de Cristo. Em 1930 foi encontrado alguns pergaminhos que eram pergaminhos dos escritos do livro de Isaías, chamado Os Escritos da Caverna de Qumran. E nesses escritos, quando eles confrontaram os escritos que ali estavam com a Bíblia, eles chegaram em uma perfeita verdade, um perfeito equilíbrio, uma perfeita harmonia. Então veja, os conselhos de Paulo, dados lá à igreja de Éfeso, surtiram efeito, porque a doutrina, a palavra, ela foi transmitida com fidelidade, chegou a nós até aqui com fidelidade. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês estão indo por caminhos diversos porque vocês estão perdendo o vínculo que os une. E quando nós perdemos o vínculo que nos une, quando nós perdemos a unidade, nós não subsistimos. Não há, por exemplo, nação que subsista estando dividida. Não há exército que subsista estando dividido. Não há empresa que prospere estando dividida. E o evangelho, a palavra, é da mesma forma. Os cristãos, a palavra, a igreja, o ambiente de transformação, ele se torna potencializado nas nossas vidas quando há algo que nos une em comum. E esse algo que nos une em comum é relatado nos versículos 2 até o versículo 6, que fala, olha, estejamos todos procurando guardar a unidade do Espírito. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, uma só vocação, um só amor, um só batismo, um só Deus, um só Pai, que é sobre todos. Esse vínculo é o vínculo que precisava ser recordado, ser trazido à memória, porque se nós andarmos e esquecermos que o nosso Senhor é Jesus, certamente nós deixaremos de executar a missão como Jesus quer que a executemos. Você tem uma missão dada por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto dos desvarios de uma noite qualquer. Você foi dado por Deus. E esse ser dado por Deus tem a ver com Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito que Deus tem na sua vida é maior do que aquilo que o coração humano pode sentir e os olhos podem ver. E, portanto, há necessidade de estarmos unidos através de um só corpo, de um só sangue, de um só Espírito, de um só Senhor. Alguns, quando começam a viver uma vida como se fossem autônomos, não conseguem prosperar nas áreas em que se colocam a exercer. Começam aqui num projeto, não dá certo, vai para outro projeto, Às vezes falta a intencionalidade e, de fato, entender qual é a área a qual Deus quer você, a qual Deus me quer. E quando nós olhamos para a realidade da vida, a área que Deus nos quer e o caminho que Ele nos quer é o caminho por onde Jesus caminhou. É o caminho por onde Jesus trilhou.
É sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus, porque fora de Jesus não há nenhum outro que nos restitua o direito de sermos chamados filhos amados, filhos de Deus. E quando isso se perde, meus amados irmãos, é triste falar, mas pessoas erram o alvo, se frustram, se ferem, se machucam outras pessoas. O que então é necessário para que possamos reconduzir nossas vidas para a rota comum a qual Deus nos coloca e entender que há um vínculo que nos une entre o homem e Deus, e esse vínculo se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Davi, na sua oração nos Salmos, ele fala abertamente: em pecado eu fui formado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, através de atos que reproduzem e colocam evidências da existência do pecado no mundo, de desconsideração, de falta de amor, de falta de cuidado, de falta de afeto, de busca egocêntrica por prazer, através desses atos eu fui gerado. Em pecado eu fui gerado. Fazendo referência, inclusive, àquilo que Gênesis nos mostra, que todos nós fomos gerados e a partir desse momento que fomos gerados, em pecado estamos. Então, isso é mais do que uma prova e uma evidência que nos convida a redirecionar nosso olhar, nossa vida, nosso coração. Talvez teu coração possa estar longe de Deus. Talvez você é esse ou é essa que não está encontrando sentido naquilo que Deus tem para você. Talvez você é esse que até em algum momento falou: por que eu fui gerado? Por que eu fui gerado? Ou aquela fala de filho rebelde, né? Quando o pai vai repreender: eu não pedi para nascer, né? Eu já ouvi alguns filhos falando assim, inclusive eu já falei assim para os meus pais, né? Eu não pedi para nascer. Mas antes de tudo acontecer, Deus já sabia. E Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito é que nos assemelhemos cada vez mais àquilo que Cristo nos ensinou e nos deixou, como boas práticas de amor, como boas práticas de virtude, como boas práticas que agradam a Deus. Há jeito sim, meus amados irmãos, de agradarmos a Deus através daquilo que nós temos oferecido a Ele. Hoje, Deus, Ele de uma forma muito espetacular, por meio de Jesus, Ele derrama dons sobre sua vida, sobre minha vida, Ele dá sabedoria para você, Ele dá capacidades, Ele faz com que a história, por mais triste que seja, talvez não conheço o pai, não conheço a mãe, talvez a minha história foi escondida, talvez são os traumas de infância que me acompanharam, talvez é as duras lutas da vida no qual eu bato de frente todos os dias. Eu quero dizer que Jesus, Ele é esse que Ele dá os dons, Ele dá graça, a fim de que as histórias humanas sejam redirecionadas para a plataforma que Ele quer. E essa plataforma é justamente por meio do exercício de dons, por meio dos talentos, por meio das habilidades que Deus tem dado a você, fazendo com que haja sentido na sua vida. Lembra que eu falei no início? A falta de unidade faz com que um exército não subsista, faz com que uma nação não prevaleça. E a falta de Deus, que é essa unidade na nossa vida, faz com que não haja o reconhecimento de que dons e talentos de formas especiais foram derramados sobre nossas vidas, a fim de que, por meio do exercício deles, nós encontremos o sentido para o qual fomos criados. Aqui, quando nós olhamos o versículo 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Com qual objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos aqui, não é por acaso. Primeiro, há um vínculo que nos une.
E esse vínculo se chama Jesus. E esse vínculo que se chama Jesus faz com que todos os traumas e dores que nos acompanham até aqui não sejam pesados o bastante a ponto de tirar o nosso olhar dele. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é aquele que faz com que os fardos da vida se tornem leves. Jesus é aquele que faz com que as histórias mais tristes possam tomar uma condução diferente, aonde o fim é um fim glorioso. E nele é isso que acontece. As nossas histórias se cruzam em alguns momentos. As nossas experiências são parecidas. As nossas dores, muito idênticas. E diante disso, o Senhor Jesus, Ele não nos deixa somente nas dores, Ele não nos deixa somente nos traumas, Ele coloca uma vírgula na nossa história, e Ele dá os meios para que sigamos ao final feliz. E esse final feliz é um final com Ele. E esse final com Ele é o melhor final que existe. Quando nós olhamos e fazemos o inventário da nossa vida, talvez na balança entre os agradecimentos e as dores, talvez a folha das dores na nossa vida, ela tem muito mais linhas preenchidas do que a página do agradecimento. Mas isso não é o bastante para tirar de nós o propósito que por Deus foi estabelecido. E esse propósito é, entenda, eu sou o vínculo, eu sou esse que faço a unidade e levo você a viver coisas novas, e eu sou esse que dou dons e talentos para que você possa, ao longo da caminhada, entender o sentido e propósito que eu tenho para você nessa vida, porque para outra vida, e essa vida é a vida de verdade, é a vida eterna, o Senhor nos aguarda, e Ele nos aguarda não de uma forma zangada, não com braços fechados, não de costas, Ele nos aguarda de frente, Ele nos aguarda com um sorriso no rosto, Ele nos aguarda com os braços abertos. Então veja que em tudo isso, meus amados irmãos, existem motivos e meios para que nos alegremos. E Ele diz, eu mesmo dei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento. Nisso tem muito a ver com o ambiente em que nós vivemos, aonde às vezes nós pensamos que a nossa falta não faz diferença. Nós estamos num corpo, e nesse corpo nós somos chamados para exercitar aquela parcela de dom que Deus nos deu por meio desse vínculo que é Jesus. E isso só se faz sentido quando é executado no meio do corpo, a fim de que todos cresçam, a fim de que todos possam visualizar a realidade de que Deus, Ele opera em amor, Deus, Ele opera em justiça, Deus, Ele tem planos maiores, planos melhores para a nossa vida. Mas parece que por vezes a nossa incredulidade é tanta, o nosso coração, ele está tão duro, os nossos olhos estão tão fechados, que nós não conseguimos enxergar isso. O versículo 16 do texto que lemos, ele diz, olha, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então veja, os dons que Deus derramou sobre um, sobre outro, sobre outro, sobre outro, quando esses dons, eles estão em plena operação, eles estão ativos e evidentes, o que ocorre? Ocorre crescimento. Um dos sinais que às vezes é evidente em igrejas que deixam de crescer, é quando os dons, eles deixam de ser exercidos no coletivo, para o bem do corpo e para o crescimento dele. Quando nós nos colocamos como ilhas, isoladas, é a minha vontade, é o meu dia, é o meu horário, eu faço do jeito que eu quero, eu faço da minha forma, essa palavra eu interpreto do meu jeito, essa música eu canto, essa música eu não canto, essa pessoa eu cumprimento, essa outra eu não cumprimento, esse eu vou no culto do lar, esse eu não vou no culto no lar. Quando nós vivemos dessa forma, nós contribuímos
para um estado anestésico do corpo e para um retrocesso no corpo. Talvez você já se deparou com situações de pessoas que estavam em quadros de extrema anemia, de extrema fraqueza, e quadros como esse resultam justamente em atrofia, atrofia dos músculos, atrofia do corpo. O corpo, ao invés de se colocar de uma forma plena, o corpo ele mirra, ele se encolhe, ele atrofia, ele deixa de ser corpo e de ter as finalidades que a ele são propostas. E o Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz aqui claramente: vocês estão num corpo. Pelo vínculo de Jesus foi dado a vocês a graça de vocês terem dons que foram derramados sobre vocês. E através do exercício desses dons, vocês podem contribuir sim para o avanço do corpo. Isso faz sentido para você? Para mim faz sentido. Para mim faz sentido nesse inventário pessoal que eu faço da minha vida. Porque, de uma forma muito responsável, a palavra de Deus, ela vem a mim dirigida falando: olha, você tem uma parcela de responsabilidade no crescimento do local aonde você está. Eu tenho uma parcela de responsabilidade no bem-estar da minha casa. Eu tenho uma parcela de responsabilidade na produtividade no meu trabalho. Eu tenho uma parcela de responsabilidade no crescimento e no avanço da igreja que eu faço parte. Porque Deus, Ele derramou dons. O Espírito Santo é o mesmo que fala contigo, é o que fala comigo. Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, morreu por mim. Então, isso denota em mim, me chama a uma responsabilidade a qual eu não deveria levar de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas, ao contrário, eu deveria encarar isso com muito privilégio. Porque fazer parte daquilo que Deus está escrevendo e fazer parte com Ele, meus amados irmãos, é um grande privilégio. É um grande privilégio. Então, diante disso, eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele faz o fechamento dessa carta, a expectativa dele é: primeiro, vocês que estão andando do jeito que vocês querem, não é assim, não é de qualquer forma. Vocês precisam andar pelos ensinos de Jesus. Esses ensinos são os ensinos verdadeiros. Ele é a unidade da fé. Ele é o vínculo da paz. Ele é o príncipe de Israel. Ele é o salvador da humanidade. Então, não sigam outros. Sigam somente Jesus. Segundo, foi dado a vocês dons e talentos. Esses dons e talentos devem ser exercitados aonde vocês estão. Então, olha lá a igreja que está na região de Éfeso. Você não está crescendo porque você está olhando só para o seu umbigo. Para de olhar para o seu umbigo, começa a olhar para a igreja e abençoa a igreja com aquilo que eu tenho concedido a você. As cartas do Apocalipse falam das igrejas que se esfriaram, das igrejas que perderam o propósito, das igrejas que no passado elas eram extremamente fervorosas, se tornaram mornas, e igrejas mornas não trazem prazer a Deus. Igrejas mornas, como diz no livro de Apocalipse, é algo que produz vômitos em Deus, é algo que não é bem administrado. Então veja e entenda que diante disso, a expectativa é: olha, coloque-se à disposição, sirva, abençoe, esteja contribuindo com seus dons, com seus talentos, porque a mesma medida que você está fazendo, se outros estiverem fazendo também, a igreja vai ser edificada, você vai ser abençoado, seus filhos serão abençoados, sua igreja será abençoada. E logo depois a gente vê que toda essa química, toda essa liga faz com que a igreja cresça, promova-se edificação. Agora, a questão é, do lado de Deus não tem erro nenhum. Não há erros do lado de Deus. Não há erros a serem encontrados em Jesus. Ele é puro, Ele é santo, Ele é bom, Ele é vivo, Ele é reto. Não há erro na palavra, ainda que muitos ainda hoje se coloquem em trabalho para tentar encontrar erros nas Sagradas Escrituras. Vão morrer de procurar, mas não tem erro na palavra. A palavra é viva, é eficaz, a palavra ela é de Deus,
ela foi dada por meio do Espírito. Não foram homens comuns que escreveram essa palavra. Então, não há erro em Deus, não há erro em Jesus, não há erro na palavra, não há erro no Espírito que foi dado. Aonde está aí os potencializadores dos erros, que fazem com que pessoas se distanciem do propósito, do caminho e da fé? Esses erros, eles são encontrados em nós mesmos, meus amados irmãos. O pecado, a indiferença, a falta de fé, o duvidar, tudo isso no nosso coração, quando produzido, é fator potencializador para nos levar para distante de Deus e fazer com que erros e mais erros sejam cometidos. É interessante porque em um dos diálogos nos evangelhos, e eu quero ler essa passagem, isso está lá em Mateus capítulo 15. Em Mateus capítulo 15, Jesus ele está repreendendo os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles profissionais da lei e da escrita. Eles eram os responsáveis por fazer as cópias da lei. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos que ensinavam a lei. Então imagina só, lá estavam os caras que faziam a cópia da lei, e lá estavam os caras que interpretavam a lei para o povo. Em uma medida assim, de poder, eles se achavam superiores aos demais. Eles se achavam assim, aqueles que estavam num patamar muito superior à raça comum que estava ali com eles. E aí a gente vê que Jesus, ele combate isso. Ele fala os motivos, inclusive, pelo que ele repreende e ele condena essas práticas. E isso reflete muito o coração humano. E o texto diz assim, né? Versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os escribas e fariseus vêm acusando Jesus, falando: olha, eu vi lá os teus discípulos, eles estão comendo, eles nem a mão lavam. Não era só uma questão de higiene. Eles estavam querendo condenar os discípulos porque haviam mandamentos de purificação e leis que falavam acerca da purificação, que obrigavam ritos antes do manuseio dos alimentos. Mas aqui nós vemos que eles vêm ali com 7 pedras nas mãos para atacar Jesus, e Jesus responde a eles com uma outra pergunta: mas quem são vocês para querer julgar os discípulos que estão comendo sem lavar as mãos? Vocês desonram seu pai e sua mãe. Quem são vocês? Vocês mentem na cara larga, usando a palavra e a lei para enganar o pai e a mãe. Por quê? Havia na lei uma cláusula que dizia que o filho que diante dos seus recursos falasse que aquele recurso era dedicado a Deus, ele não precisava ajudar pai e mãe. Em algumas traduções bíblicas fala corbã. Essa palavra utilizada, corbã, é dizendo: olha, aquela oferta é dedicada ao Senhor. Então, veja, eles mentiam de que forma? Eles falavam que era dedicado a Deus, mas embolsavam no seu bolso próprio.
para não ajudar pai e mãe. E aí Jesus, ele simplesmente mostra para eles, olha, vocês são aqueles que foi profetizado por Isaías, e Isaías já dizia isso anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, há mais de 4000 anos atrás. Olha, vocês se aproximam a mim com a boca, mas o coração de vocês está longe. Quando nós olhamos essa realidade da fé, e da unidade que se perde, e dos dons que não são manifestados, às vezes isso se dá por qual motivo? Porque nós estamos nos aproximando de Deus somente com a boca e não com o coração. Se aproximar com a boca é muito fácil. Dizer eu sou cristão, dizer eu amo a Jesus, dizer Jesus loves e daí por diante é muito fácil. Agora o difícil é o coração, de fato, evidenciar tudo isso nos meios das decisões e em meio à guerra que todos nós vivemos. E aqui nós vemos que, quando Isaías assim profetiza, e Jesus faz uso dessa palavra, ele está dizendo que havia uma dissonância entre a fala e as práticas. Alguns estavam dizendo em favor da lei, mas as práticas eram contrárias. E muitos, assim também, estavam falando de Jesus, mas não vivendo Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala acerca da unidade, ele está dizendo, em outras palavras, olha, vocês estão dizendo que são unidos, mas vocês estão, na verdade, desunidos. Vocês estão dizendo que estão no caminho certo, mas vocês, na verdade, estão no caminho errado. Por quê? Porque o coração está num caminho contrário do que a boca está dizendo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos num mundo onde tudo, de forma muito mecanizada, às vezes nos leva, de uma forma muito assim intuitiva, a viver uma dissonância entre a nossa fala e o nosso coração. Estourou recentemente a realidade de um brasileiro lá nos Estados Unidos que concorreu a um cargo lá entre os políticos e tudo que ele falou era mentira. E ele falava, o nome dele é Georges, né? Georges, não sei. E ele falava de uma forma que todo mundo acreditava. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em bancos, sou graduado por Harvard e daí por diante. Quando puxaram lá, não tinha nada disso. Por quê? Ele acreditava tanto na mentira dele, que ele falava aquilo como se fosse verdade. E muitos acreditaram. Tem um movimento agora para tirar ele do posto, mas ele foi eleito, ele está lá, o povo colocou. E isso nos leva a uma demonstração muito clara do que o coração humano pode fazer, do que é a boca humana. Lembra, o coração humano, ele é mentiroso. O coração humano, ele nos gera as dúvidas. Nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração às vezes nos leva para cada enrascada. Então precisamos tomar esse cuidado, porque muitos estão de uma forma demonstrada como verdade, falando acerca de Deus, acerca das práticas de Deus, dos milagres de Deus, mas o coração está distante, está longe. E por isso não conseguem viver a unidade do Espírito, não conseguem encontrar realização naquilo que fazem por meio do exercício dos dons, dos talentos, e isso é horrível. Esse é um câncer que toma conta da alma e que vai corroendo a alma e que vai corroendo o relacionamento de homens e mulheres com Deus. As nossas falas, a nossa prática, ela tem que estar condizente com aquilo que é de decisão no nosso coração. Porque de outra forma, nós seremos também repreendidos, e essa repreensão vem a nós. Olha, o povo está se aproximando com a boca, mas o coração está longe, está longe. O versículo 9 diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a multidão, Jesus disse, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, mostrando que é do coração que procedem as fontes de vida. É do coração que procedem as decisões. É do coração que há essa maior evidência de um vínculo
estabelecido entre o homem e Deus e que o leva a viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem para ele. Lembra, quando nós entregamos nossa vida a Deus, nós costumamos usar uma frase: eu entreguei meu coração a Jesus. E quando nós entregamos o coração a Jesus, nós estamos querendo dizer: eu entreguei tudo para Ele. O coração, a mente, o corpo, as ideias, os sonhos, minha vida agora é dele. E se isso é verdade, nas nossas decisões, certamente isso vai ser evidenciado através das nossas práticas, através das nossas evidências como cristãos. Porque hoje o mundo, ele não está precisando, meus amados irmãos, de mais movimentos, de mais placas de igrejas. O mundo está precisando de verdadeiros cristãos, que amam a palavra, que amam a Deus, que amam a Jesus, e que têm esse vínculo, que não se esqueceram da decisão que tomaram. E essa decisão foi uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Então isso leva certamente a uma releitura, aonde o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios, ele está dizendo: alguns estão vivendo de um modo diferente. Não estão crendo que Jesus é a fonte, que Jesus é a vida, não estão crendo que Jesus é o vínculo da paz, que Jesus é a unidade que faz com que o exército não perca a guerra, que Jesus é o Salvador, que Jesus deu dons, Deus deu talentos, e quando nós, por Jesus, avançamos e adentramos a essa perspectiva de que, olha, eu tenho o Deus de toda a terra comigo, eu tenho o Espírito Santo poderoso comigo, eu tenho alguns dons que Deus me deu. Se nós não entendermos isso, nós vamos entregar sempre menos daquilo que Deus quer que nós entregamos. E aí, o Senhor Jesus, Ele traz à tona essa realidade de que nele nós somos um, não há divisão. Não há os de Pedro, não há os de Paulo, não há os dos discípulos, não há os que são do Zezinho, do Joãozinho, da Mariazinha. Existem os que são de Cristo. E quando nós somos de Cristo, nós vivemos coisas extraordinárias. Nós vivemos pela fé, a fé que Deus derrama sobre o nosso coração. Você já parou para pensar a fé requerida dos discípulos nos momentos em que eles estavam diante de milagres que estavam prestes a acontecer? Momentos em que o Senhor Jesus falou para eles, Mateus capítulo 9, quando Jesus comissiona os discípulos para irem de 2 em 2 para pregar a palavra. E aí eles voltam alegres, felizes. Nós vimos Satanás cair do céu, os anjos caindo, nós repreendemos, nós amarramos, nós soltamos. E aí Jesus olha para tudo isso e fala: vocês não entenderam. Vocês têm que estar alegres, não porque essas coisas estão acontecendo, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, lá no céu, e foi escrito pelo Cordeiro Jesus, que é a unidade da fé. Porque essa unidade é que faz com que todas as demais coisas sejam produzidas na nossa vida. Portanto, um coração desassociado faz com que a mente, a fala, o corpo ande por um caminho, mas o coração talvez está numa outra vibração. E isso não vai trazer os resultados que são os resultados esperados por Deus. Por outro lado, quando nós alinhamos coração, mente, corpo, dons, com aquilo que o Senhor tem para nós, nós conseguimos experimentar o extraordinário de Deus. Nós vemos o milagre acontecer, nós vemos aquele que não tem vida ter vida, nós vemos salvação, porque existem alguns hoje que clamam a Deus: Senhor, salva o fulano de tal, salva a fulana de tal, mas ele nem sequer tem fé para acreditar que isso pode acontecer. Então, precisamos do quê? De um coração unido em Deus, por meio de Jesus, pelo vínculo dessa paz, que excede todo entendimento, a fim de que experimentemos, não das migalhas, mas do banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Eu creio que Deus continua agindo com graça e misericórdia, reconduzindo histórias,
Lembra disso sempre. O final da história com Jesus sempre será feliz. O final da história com Jesus sempre será feliz, independente daquilo que você tenha vivido até aqui. O Senhor chama você para se reconduzir ao caminho dele, para se reconciliar com ele, para ter paz com ele, não vivendo uma vida mais de vergonha, mas uma vida de alegria, porque você é do Senhor. E sendo do Senhor, o inimigo não tem poder sobre sua vida. Meus amados irmãos, nós precisamos encarar isso com seriedade, com responsabilidade, com amor, com dedicação. E inclusive, a você que talvez ainda hoje não tomou uma decisão ao lado de Jesus, o convite de Jesus é imediato, é urgente, para que você possa viver tudo isso também. Para que você possa viver toda essa história, entendendo que se a coisa já está boa até aqui, vai se tornar muito melhor. Porque com Cristo as coisas se tornam muito melhores. Com Cristo o recheio do bolo é mais gostoso. Com Cristo o ambiente em que nós vivemos é um ambiente onde Ele sempre sopra sobre nós o seu sopro e dá a brisa da manhã sobre nós. Ele é esse, o vínculo, a unidade, a fé. Como o apóstolo Paulo assim diz: um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Pai, um só Deus, é um só. Não existem outros, é somente um, e é nele que nós temos que se agarrar. Conta-se que John Wesley foi um pregador do passado, em uma das suas pregações, ao final da pregação, ali haviam pessoas chorando, haviam pessoas que se agarravam nos bancos e clamavam ao Senhor, pedindo ao Senhor: não me deixe, não me deixe, não me deixe. Isso mostra o quê? Corações quebrantados, que entendem que precisam de Jesus. E hoje não é diferente, nós precisamos de Jesus, você precisa de Jesus. Sozinho você não vai conseguir, sozinho você pode ir até um determinado estágio, mas você não conseguirá avançar para onde Deus quer te levar. Então, agarre-se em Jesus, agarre-se na promessa de Jesus, creia que Ele é o único que pode trazer a você salvação, e por meio de tudo isso, fazer com que os dons e talentos que por Ele foram derramados a você, tornem-se relevantes, tornem-se especiais. Às vezes a gente pensa, é pura habilidade. Não, não é pura habilidade. São dons e talentos que Deus está concedendo para que o nome dEle seja refletido, a glória dEle seja percebida e a igreja possa avançar. Então creia nisso, confie nisso. Não desvalorize os pequenos começos, não desvalorize aquilo que o Senhor está fazendo por você. Lembre-se que para Deus não há pequenos milagres ou grandes milagres. Todos os milagres são milagres e são grandes milagres. E Ele é esse que está de coração aberto, de braços abertos, de sorriso no rosto, para abençoar e para dar a você uma nova história. Então, confie nele. E a gente termina com o versículo 16, que já foi lido, que diz que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz com que haja o quê? O aumento do corpo para a edificação em amor. Então, entenda, você é especial. Você tem uma parte muito especial nessa igreja, nesse corpo que é o corpo de Cristo. Encare isso com muita responsabilidade, porque fazendo isso, você se alegrará, você será abençoado e você abençoará outros para que outros possam crescer também em amor e possam chegar a esse entendimento que talvez você está chegando hoje. Que Deus abençoe você grandemente e o convite é para que sejamos usados por Deus, não com corações desconectados dele, não louvando somente com os lábios, mas o coração distantes, mas que possamos estar de corpo, alma e espírito, louvando ao Senhor com toda intensidade, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Você crê nisso? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Deus, ele
concede de forma graciosa a sua vida, a minha vida, para que por meio das nossas vidas o milagre seja visto no mundo e o nome dele seja glorificado. Então, que nessa noite nossas vidas possam estar mais perto do Senhor e que para a glória dele a gente possa se unir por meio de um único Deus, de um único Senhor, de um único batismo, de uma única palavra, entendendo que esse concede dons e talentos para exercício e bênção na vida de outros, mas que também contribuem para o nosso crescimento. E assim nós seguimos de glória em glória até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor derrame graça e que de uma forma generosa e especial sejamos esses que serão usados para a glória dele, para a honra dele. E como eu disse, o Senhor quer reconduzir os seus passos, reconduzir os seus caminhos. Talvez teu coração está longe daquilo que você está falando, ou a sua fala está longe do seu coração. Jesus, ele quer promover sintonia entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito para a glória dele e para o bem do povo. Vamos orar. Pai de amor e bondade, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque não há um outro senão Deus, a quem nós buscamos e exaltamos, e esse é quem produz em nós as manifestações que fazem com que haja toda a diferença. Obrigado, Deus, por esse tempo. Fala ao nosso coração. Ó Deus, se porventura há entre nós alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que essa noite seja noite de salvação. Que esses possam estar falando no íntimo do seu coração: eu aceito o Senhor Jesus. Eu consagro ao Senhor o meu coração, a minha vida, e peço: Senhor, usa-me de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Ó Deus, e naqueles que já tomaram a decisão, que haja um clarear nos nossos olhos, uma intensidade, um calor no nosso coração, que nos leve, ó Deus, a sermos bênção por onde passarmos. Ó Deus, tira da nossa frente tudo aquilo que pode causar desânimo e tristeza e faz florescer, ó Deus, um novo dia, uma nova esperança, uma nova expectativa, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todo sempre, e ao Senhor nós louvamos, agradecemos e bendizemos hoje e sempre. Amém.